Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um transtorno pouco conhecido, é o transtorno de personalidade evitativa ou esquiva. As pessoas com esse transtorno não gostam de crítica de nenhuma maneira, por mais leve que seja, elas também evitam interações sociais, elas até querem socializar, mas elas não conseguem. É muito difícil e desgastante para elas, e elas sofrem de baixa autoestima. A grande característica das pessoas que sofrem de TPE é a fuga para sua casa. Elas sofrem com críticas, sofrem com interações sociais, então ao menor movimento nesse sentido das outras pessoas, elas vão se acolher em casa, vão se isolar das outras pessoas para que ela consiga conviver com ela mesma ali, estando num ambiente seguro. Aqui eu não sofro críticas, aqui ninguém me incomoda, aqui quem manda sou eu. Surge na infância, como muitos transtornos, mas a diferença é que num adulto saudável, ela vai diminuindo com o tempo e o adulto consegue lidar com interações sociais. Agora, quem tem TPE não consegue. Conforme a pessoa vai amadurecendo e envelhecendo, da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto, isso vai piorando muito, ao passo que as interações sociais e as críticas são insuportáveis para essa pessoa. Algo que pode acentuar a gravidade da TPE e ser um gatilho na infância é a experiência de rejeição. Então, por exemplo, abandono do pai ou da mãe. Por quê? Por exemplo, o pai. O pai é o referencial simbólico para a criança de segurança, de estabilidade, de um norte na vida. É o pai que dá, simbolicamente e na vida prática, essa ferramenta para a criança convivendo com ela. Quando esse pai se retira da vida dela, por qualquer motivo que seja, por falecimento ou por abandono do lar, a criança sofre uma cisão na sua psique e fica com falta deste afeto, com falta desse direcionamento, dessa segurança. Isso é um gatilho forte para aumentar e agravar a TPE. Nós vemos na clínica diariamente relatos de mães que percebem que seus filhos podem começar a ter esses sinais, por exemplo, em festinhas de criança. A criança, o filhinho dela, busca ficar isolada, quietinha num canto, não gosta às vezes de muito som alto. Muita criança ao redor dela vai deixar ela irritada, estressada, às vezes com a mãozinha tremendo. Então ela começa a dar sinais de que aquela quantidade excessiva de informações para ela com outras pessoas no ambiente fechado vai causar angústia, irritação, um desespero mesmo para ela sair dali e ir para o ambiente onde ela se sente segura, que normalmente é o lar. Nos debruçando aqui sobre o nosso artigo, nós vemos diversas características de quem tem TPE. Algumas eu já falei para os senhores e outra eu quero destacar aqui. Sentimento intenso de inadequação. Então, uma fala muito comum de pessoas que sofrem com esse transtorno é que ela se sente deslocada naquele lugar. Ela sente que ela não se encaixa de alguma maneira àquele grupo social. Isso também aparece muito no trabalho. Então essas pessoas são pessoas que vão procurar ter uma função no trabalho que ela possa trabalhar sozinha ou com o mínimo de interação social possível. Menos gente para ela é igual a mais pais. Importante destacar aqui algumas diferenças de diagnósticos diferenciais. Por exemplo, quem tem TPE não é uma pessoa que tenha fobia social, é outra coisa. Na fobia social, a pessoa em alguns casos, em algumas situações, ela vai ter essa incapacidade de interagir com as outras pessoas. Vai causar essa angústia, esse desespero nela para se isolar. Mas na TPE não, isso se espraia por toda a vida dela. Essa vontade de fugir da interação social ocorre em todas as áreas da vida dela. Então a grande diferença é essa. Fobia social, a pessoa não consegue lidar com uma situação específica e na TPE ela não consegue lidar com a interação social em todas as áreas da vida dela. Outro diagnóstico diferencial importante é não confundir quem tem TPE com quem tem transtorno de personalidade esquizoide. O esquizoide, manter relação interpessoal para ele não interessa, é indiferente para ele, ele não busca nem anseia por isso. Já na TPE, não, a pessoa quer ter uma interação social, quer participar de um grupo, mas ela não consegue. No artigo que nós estamos analisando aqui, realizado pelo Instituto de Psiquiatria do Paraná, nós vemos algumas comorbidades muito comuns relacionadas a esse transtorno. São elas depressão, fobia social, transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade borderline e síndrome do pânico. Aqui eu gostaria de fazer um acréscimo que quem tem transtorno de personalidade dependente, que basicamente é aquela pessoa que ela tem um pequeno grupo de pessoas que ela confia, mas mais do que confiar, ela depende emocionalmente demais daquelas pessoas e mesmo que essa relação seja tóxica, ela não consegue deixar essas pessoas da vida dela. Nós vemos essa relação de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade dependente com
TPE. Vemos também um diagnóstico excludente no caso de pessoas que têm narcisismo. O narcisista, ele se ama, ele se basta, ele se vangloria de si. Uma pessoa que tem TPE é exatamente o oposto disso, pois ela não sabe lidar com críticas. O narcisista, além de lidar com críticas, ele procura subjugar a opinião do outro, a opinião dele, e manipular as outras pessoas para fazer exatamente o que ele quer. Então, é um diagnóstico excludente. Se você observar um, exatamente não observará o outro. Por fim, nós temos alguns tratamentos para TPE e nós vemos de forma muito comum, muito espraiada, dentro da clínica hoje em dia, o transtorno ser tratado através de TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Ela é basicamente usada para 90% dos casos de transtorno hoje em dia porque ela tem excelentes resultados. Mas no caso do tratamento para pessoas com transtorno de personalidade evitativa ou esquiva, nós também vemos que é muito interessante o grupo social. Assim como nós temos, por exemplo, para os alcoólicos anônimos, para pessoas que têm problemas com narcóticos, para pessoas que têm TPE, é muito interessante um pequeno grupo de pessoas com o mesmo problema passarem por o tratamento e se sentirem inseridas, incluídas, acolhidas e isentas de um local de crítica. Então ali elas vão estar seguras para falar sobre o que elas estão passando. Ah, mas Pablo, eu não tenho muitos pacientes ou na localidade em que eu trabalho, não tem esse grupo que eu possa direcionar próximo. Então o que você vai fazer? Você vai aplicar a psicoterapia e a TCC ou a psicanálise. Você vai aplicar essas ferramentas mais tradicionais que também são muito funcionais e efetivas no tratamento de quem tem esse transtorno. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha acrescentado para você informações importantes e enriquecido a sua vida clínica e teórica. Deixe suas dúvidas para mim direto no direct do Instagram. Abraço!